Ele foi o primeiro sistema de videogame a usar cartuchos ROM e o primeiro a usar um microprocessador integrado. Antes dele, os jogos vinham impressos na placa do próprio console. Foi lançado pela Fairchild Camera and Instrument em novembro de 1976 no mercado norte-americano. O Fairchild Channel Fan ou Channel F foi vendido na época por US$ 169,95, em torno de $700 atualmente. Era chamado de Video Entertainment System, sendo depois renomeado para Channel F, visto a semelhança com o nome do concorrente Atari Video Computer System, lançado no ano seguinte. Em 1974, os funcionários da Alpex Computer Corporation, Wallace Kirchner e Lawrence Haskell, desenvolveram um protótipo de videogame doméstico, que consiste em uma unidade central baseada em um microprocessador Intel 8080. O Channel F foi o primeiro sistema a trazer placas de circuito intercambiáveis contendo chips ROM, que poderiam ser plugados no console. A dupla de desenvolvedores tentou atrair o interesse de vários fabricantes de televisores, mas sem sucesso. Em seguida, eles contataram um funcionário da Fairchild, que enviou o engenheiro Jerry Lanson para avaliar o sistema. Lanson ficou impressionado e sugeriu que a Fairchild licenciasse a tecnologia, o que a empresa acabou por fazer em janeiro de 1976. Lanson trabalhou com o designer industrial Nick Telesford e o engenheiro mecânico Ron Smith para transformar o protótipo em um projeto viável. O Intel 8080 foi substituído pela CPU F8 da própria Fairchild. Uma equipe também foi responsável por adaptar os complexos controles de teclado do protótipo em um único joystick de controle e encerrar as placas de circuito ROM em cartuchos de plástico. Em 1979, a Zircon International comprou os direitos da Channel F e lançou o console redesenhado como Channel F System 2, para competir com o VCS da Atari. O System 2 redesenhado foi concluído por Nick Telesford, na Fairchild. Apenas 6 novos jogos foram lançados para o Channel 2, após a estreia do sistema e antes de seu eventual desaparecimento. As principais mudanças do segundo modelo foram no design, com os controladores sendo removíveis da unidade base em vez de serem conectados diretamente a ela. O armazenamento do controlador foi movido para a parte traseira da unidade, e o som foi mixado no sinal de TV RF, de forma que a unidade não precisava mais de um alto-falante. A eletrônica também foi simplificada, com chips lógicos personalizados em vez da lógica padrão, resultando em uma placa de circuito muito menor. Esta versão também apresentava um design de caixa mais simples e moderno. O Channel F é capaz de usar um plano gráfico e uma das 4 cores de fundo por linha, com 3 cores de plotagem para escolher, sendo essas o vermelho, verde ou azul, transformando-se em branco se o fundo for definido como preto, com uma resolução de aproximadamente 102 por 58 pixels visíveis, contando com a ajuda de 64 bytes de RAM do sistema, o que era metade da quantidade do Atari 2600. O cartucho Maze, por exemplo, exigia 1 KB de RAM estático a mais no cartucho, aumentando o custo de fabricação. O processador F8 a bordo do console é capaz de produzir inteligência artificial suficiente para permitir partidas entre jogador e computador, uma inovação histórica até aquele momento. Antes do Channel F, a maioria das máquinas exigiam um oponente humano. O Videocart 1, jogo da velha, dispunha desse recurso, sendo apenas para um jogador contra a máquina. Outro jogo que dispunha dessa funcionalidade de inteligência era o cartucho de xadrez. O Channel F também é o primeiro console de videogame a apresentar uma função de pausa,
Um botão na unidade principal do console permite aos jogadores congelar o jogo e alterar várias configurações enquanto isso. 27 cartuchos denominados Videocards foram oficialmente lançados para os consumidores nos Estados Unidos durante a propriedade da Fairchild e da Zircon. Os primeiros 21 foram lançados pela própria Fairchild. Vários desses cartuchos eram capazes de rodar mais de um jogo e custavam normalmente $19,95. O console continha 2 jogos integrados, tênis e hóquei, ambos clones de Pong. O Fairchild Channel F não foi bem em vendas, com apenas cerca de 350 mil unidades, antes da Fairchild vender a tecnologia para a Zircon International em 1979, ficando atrás do console da Atari. A fabricação do sistema foi descontinuada em 1983, 7 anos após seu lançamento. Você já conhecia o console Fairchild Channel F? Já viu pessoalmente ou teve a oportunidade de jogar? O Channel F foi lançado apenas 2 anos antes do Atari, sendo ofuscado pelo sucesso do rival. No entanto, suas ideias inovadoras não passaram despercebidas e foram adotadas nos consoles mais modernos, que trataram de empregar o uso de cartuchos ROM com jogos impressos, ao contrário de sistemas de jogos únicos na placa do videogame. O Channel F também utilizou o botão de pausa e inteligência artificial aprimorada. Apesar de não ter vendas expressivas, foi o primeiro em vários recursos que caíram no gosto popular. Muito obrigado por assistir a mais esse episódio de A História dos Videogames. Até o próximo!